Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um período incrível da história, que é o Renascimento. Vem comigo. Vamos para o nosso resumo? Então, hoje, como havia comentado, nós vamos falar sobre o Renascimento, ou também conhecido como classicismo, na parte da literatura, ok? Então, em que período nós estamos aqui falando sobre o Renascimento? Seria o final ali do século XIV, aliás, entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Ou seja, é o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Outro marco muito importante é de 1516, que surge o Cancioneiro Geral, tá? Que, querendo ou não, acaba mostrando o início, né, o surgimento da imprensa em Portugal. E o marco mais importante dessa época é o antropocentrismo. Lembra que lá no trovadorismo a gente tinha lá o teocentrismo, que o Deus era o mais importante ali da época? Agora vai ter uma inversão de valores. Agora o homem que vai ser o centro de todas as coisas, ele que vai ter um papel principal aqui, certo? Mas isso quer dizer que eles vão deixar de seguir Deus, deixar de acreditar em Deus? Não, não é nada disso, tá? A única coisa que aqui é a diferença, o espírito do homem, ele vai se aproximar aqui do indivíduo Deus, que é o que a gente pode ver aqui nessa figura. Tá vendo aqui o homem e aqui Deus, está sendo uma certa uma aproximação entre ambos, coisa que lá no teocentrismo, Deus ele estava acima de tudo, ok? E também aqui a gente começa a ter o racionalismo, o homem vai começar a pensar, a se questionar, como acabei de mencionar, o homem vai começar a ter a capacidade de questionamento, que seria o idealismo platônico, tá? E também ele vai ter a crença nas ideias, é aqui que vai surgir, assim, vários nomes das ciências, ok? Por exemplo, Galileu Galilei. Aqui a gente vai ter também novos temas, perspectivas. O homem está começando a abrir a sua mente, tá? E as obras também em si, elas vão privilegiar as ações humanas, que aí a gente tem aquela questão do humanismo, que ele vai dar uma valorização ao homem, ao cotidiano, aproximação do homem com a natureza. Nesse período também, a gente vai ter a volta da cultura pagã, que seria aquela cultura grego-romana, aquela coisa de acreditar em deuses, né? Em heróis. Então, a gente vai começar a voltar a ter isso aqui. E também, agora, nesse momento, a gente vai ter o Carpe Diem, tá? Que é aproveitar a vida, aproveitar o momento, porque ela é passageira. Antes, a preocupação lá no trovadorismo era somente o quê? Servir a Deus para ter um lugarzinho lá no céu, nada mais do que isso. Agora, aqui ele vai ficar um homem mais relaxado, ele vai falar: não, deixa eu aproveitar um pouco a vida também. Aqui também, nesse período, a gente vai ter a consolidação da burguesia, tá? E tanto que eles vão começar a se dar tão bem que eles começam até a financiar alguns artistas, tá? Porém, como a gente sabe, lá a Igreja Católica ela não vai gostar muito dessa situação, não. Que para ela só ela pode ganhar dinheiro, o resto do pessoal não. Temos também a questão das grandes navegações. Agora aqui a gente vai estar no auge, no anterior nós estávamos no início. Aqui a gente vai ter o auge, né? Justamente decorrente ao fim da peste negra, vai ter o aumento da população. Aqui eu coloquei até uma observação, caso vocês queiram ter mais informações sobre peste negra, tem um documentário que fica ali no Netflix, chamado Mundo Mistério, que é do Castanhari, tá? O segundo episódio dele, ele só tem uma temporada. O segundo episódio ele vai falar justamente sobre a peste negra. É bem legal vocês assistirem se puderem. Aqui também nessa época a gente vai com relação à escrita, a gente vai ter o novo modelo de versos decassílabos, tá? Que são versos escritos com 10 sílabas. E como eu havia comentado no início, o classicismo, que é o nome dado à época do Renascimento na parte da literatura, ok?
Aqui também a gente vê que o movimento renascentista ele é dividido em 3 períodos, tá? O 300, que a gente tem aqui um nome muito importante, que é o Petrarca, que influenciou Camões, por isso que ele acaba sendo importante, e Dante, e o Inferno de Dante, que a gente vê bastante, teve até o livro lá do Dan Brown, que é bem legal. Depois a gente tem aqui o 400, tá? Que é o Leonardo da Vinci, né? As críticas do Erasmo Rotterdam. E no 500, a gente tem o Gil Vicente com os autos, que ele escreveu muitos autos, que é semelhante ao Auto da Compadecida. Então, são peças teatrais, tá? E Luís de Camões, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado à frente. Bom, vamos entender um pouquinho sobre Camões, a vida e obra dele. Então, ele nasceu aqui entre 1524 e 1525, não tem a data exata. Ele estudou em Coimbra, ele prestou o serviço militar à coroa de Portugal, e nisso ele acabou perdendo o olho direito numa batalha, mas dizem as más línguas que por ele ser um homem boêmio, ele arrumava muita briga, né, por aí, e diz que foi por causa de uma briga que ele perdeu esse olho, né, então não temos os registros ao certo. Bom, em 52, ele foi preso por 8 meses por causa de um duelo com Gonçalo Borges, então, que era, vamos dizer assim, um braço direito ali de Dom João III. Então, a gente já consegue notar que realmente ele era brigão, Camões era brigão. Camões, ele também passou por várias viagens, né, em vários lugares, aí tem a informação para vocês na apostila também tem, tá? E numa dessas viagens, ele sofreu um náufrago, e diz que ele salvou os Lusíadas a nado, olha que incrível. Em 1570, ele já está de volta em Portugal e já está com os Lusíadas, só que ele está pobre, tá? Mas os Lusíadas está praticamente pronto para edição. Essa edição ela vai ocorrer em 1572 e em 1580, infelizmente, o nosso querido Camões ele morreu na miséria. Bom, vamos entender agora um pouquinho sobre a sua obra, tá? A sua obra é dividida em 4 caracteres, tá? Ele escreveu épico, que é os Lusíadas. O que é um gênero épico, tá? É aquele gênero que vai contar a história de heróis, contar os feitos, né, as histórias. A dramática foi um outro gênero que ele escreveu, que foram peças teatrais, tá? Que ele até chegou a escrever para um rei lá de Portugal também. As cartas seria aquela parte dos documentários da viagem que ele tinha. E a parte lírica, aqui a gente tem que dividir em 2 momentos, tá? Ele escreveu as líricas dele, os poemas, em medida velha. O que seria essa medida velha? São versos com 5 ou 7 sílabas poéticas, também conhecido como redondilha menor, que são as de 5 sílabas, e redondilha maior, que são as de 7 sílabas. E depois de um momento, ele começou a escrever a medida nova, nesse formato, que são versos decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, em formato de soneto. Qual que é o formato de soneto? São 2 quartetos e 2 tercetos. Melhor dizendo, 2 estrofes com 4 versos, então 4, 4, e depois mais 2 estrofes de 3 versos, 3 e 3, tá? A temática que ele usava muito nessas líricas era conceito de amor, não que ele se declarava, mas ele queria especificar o que era o amor, né? O passar do tempo e questões existenciais. Como a gente lembra, lá esse homem aqui dessa época é um homem racional. Então, por isso que ele não é tão assim, amorzinho, né? Vamos dizer assim. E nisso é criado, então, esse modelo camoniano que tantos escritores durante a história acabam falando para a gente, tá? Então, a preocupação dele era tão grande com a estrutura do texto, para ficar aquela coisa clássica, lembra que nós estamos no classicismo, e ficar aquela coisa certa. Então, tanto que a gente chama as estrofes deles, né, esses versos deles, como oitavas reais, tá? Porque são as estrofes de 8 versos, tá? Que tem a sequência perfeita, que é entre A, B, A, B, A, B e CC no final. E os 10 versos decassílabos.
Mais para frente, a gente vai fazer uma análise de um dos poemas dele. Então, aqui, a gente tem aqui a análise de um dos poemas, tá? Então, aqui a gente pode notar que é um soneto, o formato de um soneto. Lembra que era 2 quartetos, ó. Primeiro quarteto aqui, ó, são 4 frases, tá? Aqui mais 4 e depois 2 tercetos, né? Que a gente tem aqui 3 e 3, certo? Então, a questão do decassílabos, né? Pelo que eu sei, outras pessoas chegaram a estudar isso, mas eu não tive, porque eu entrei na faculdade um pouco depois. Então, esse material se chama metrificação. Depois eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo um vídeo do professor Beto, que ele ensina direitinho como é que a gente faz a contagem das sílabas na questão dos versos, tá? Então, ele fala que a primeira dica para você fazer é unir todo o verso. Ele como se ele fosse uma única palavra. E depois você vai separar as sílabas. No que você vai separar as sílabas, depois você vai contar até a última sílaba tônica. Que nem eu peguei aqui essa frase aqui como exemplo. É um contentamento descontente. Então, a última palavra aqui, descontente, a sílaba tônica está no tem. Então, a gente vai descartar esse último T que temos aqui. Então, se a gente for contar aqui a separação, vai dar justamente as 10 sílabas. Então, por isso que nós chamamos de verso decassílabo, com 10 sílabas poéticas, ok? E agora vamos ver aquela questão das oitavas reais. Lembra que eu comentei há um tempinho aqui atrás? Que aqui nós temos o poema dos Lusíadas, uma parte, tá? Então, a gente tem aqui 2 oitavas e os versos, né, eles são decassílabos, se a gente for contar, vai dar as 10 sílabas. E lembra aquela simetria que eu comentei com vocês, aquela perfeição do texto? Olha aqui, a gente pode ver aqui a estrutura, ó, AB, 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 CC. Quando a gente falar essas letras, o que é esse AB, CC? Não estou entendendo. Se a gente for reparar todas as letras As, tá? Todos os finais. Ó, assinalados, eles rimam com navegados e com esforçados. Agora, a parte B, lusitana, rima com a taprobana, depois com humana, e depois, por último, os 2 CCs é os últimos que vão rimar, né? Edificaram e sublimaram. Então, por isso que ele é tão comentado até os dias de hoje, porque imagina você escrever um livro, por exemplo, Os Lusíadas, todo ele nesse formato, né? Eu não sei se eu teria essa capacidade toda, né? Então, o cara, para mim, ele é um gênio. Então, isso é que chamamos de modelo camoniano. Aí, o que tem dentro na estrutura dos Lusíadas, tá? Eu tenho aqui proposição, tá? Que seria o que o poeta ele se propõe a fazer. Depois eu tenho a invocação, que no caso, lembra que a gente comentou que ele vai voltar a ter aquela cultura pagã, falando da mitologia grega, né, romana. Então, aqui ele está se dirigindo às ninfas do Tejo, ok? Depois a dedicatória, que ele faz uma dedicatória ali ao rei Dom Sebastião. E na parte da narração, vai ter a narração da viagem de Vasco da Gama à Índia. Na questão da narração, também desenvolve 4 planos diferentes. Quais são eles? O plano da viagem, né, que seria a viagem em si de Vasco da Gama às Índias. O plano da história de Portugal. Então, aqui a gente consegue ver até a questão bem patriarca, né, que ele tinha, né, para realmente mostrar a história de Portugal ao longo do seu texto. O plano mitológico, que foi aquilo que a gente comentou, né, sobre a questão dos deuses gregos, né, romanos, por aí vai. E plano das considerações do poeta, desculpa, que é o que ele vai falar sobre o que ele achou sobre isso, suas reflexões, certo? No final da apostila também a gente vê a questão sobre maneirismo. O que é isso, tá? Ele não chega a ser uma escola literária como o Renascimento e o Barroco. Ele é um momento de transição, tá? Então, a gente viu que no Renascimento
o homem racional, o homem ele está se dedicado mais a ele, é o carpe diem. E no barroco a gente vai ver que vai ter uma certa mudança, isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Mas só para adiantar, o homem do barroco, ele vai estar extremamente confuso. Ele não sabe se ele serve a Deus ou se ele serve aos interesses dele, ao humanismo. Então ele fica aqui naquele conflito, que é o início dessa transição que é o maneirismo, que é o conflito, contradição entre uma coisa e outra. Isso a gente consegue ver também em um dos poemas de Camões, tá? Então, aqui, por exemplo, ele fala: o amor é fogo que arde sem se ver. Porque se a gente fala de um fogo, a gente consegue ver, mas aqui ele fala que é sem se ver. A ferida que dói e não se sente. Como pode ser uma ferida e você não sentir, né? É um contentamento descontente. A pessoa está contente ou não está? É uma dor que desatina sem doer. Dói ou não dói? Então, tá vendo aqui as contradições, o conflito aqui de pensamento? Então, esse é o momento de transição entre o Renascimento e o Barroco, ok? E aí, gostou do conteúdo? Se você gostou, deixa um like, compartilha com a galera e não se esquece, se inscreva aqui no canal. Mais tarde a gente tem mais. Até a próxima!